Olá para você que está ligado aqui na programação da Rádio da Defensoria Pública de Roraima, a Rádio DPE. Está começando mais um programa Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje a nossa entrevista, a nossa conversa é sobre um tema muito sério, muito preocupante e que trata sobre a saúde da população roraimense de todo o Brasil, que é falar sobre o Oropouche, na verdade, que é uma doença aí semelhante às doenças da dengue, da chikungunya, mas difere. E quem vai explicar melhor sobre isso é o nosso convidado, que já está aqui no estúdio, Joel Lima, que é técnico do Núcleo de Controle de Febre Amarela e Dengue aqui do estado de Roraima. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite e vir trazer essas exemplificações, e a explicação, na verdade, do que se trata essa doença. Muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade de falar desse tema. É claro que é um tema novo, tanto para nós, população, quanto para os médicos, né, para a academia. É um tema que está em estudo. Então, a gente, na medida do possível, a gente vai tentar aqui relatar o que até o momento a gente já conseguiu de informação com relação à doença. Não com relação a tratamento, não com relação a manejo clínico, porque são áreas especificamente de médico. Eu queria que você explicasse, né, que o senhor trabalha ali na linha de frente, né, enfim, diretamente com esses casos, né, dessas doenças arboviroses, né, que estão em todo ambiente, principalmente aqui na Amazônia. Acho que a gente tem um local aqui muito propício para a criação e proliferação desses transmissores, que são mosquitos, né, alguns insetos. E eu queria que você explicasse o que de fato é essa doença, né, chamada febre Oropouche. O Oropouche é um arbovírus, né? Arbovírus é justamente aquilo que você falou, que são doenças que são transmitidas por um vetor, né? Seja ele uma barata, um carrapato, uma mosca, né? Inclusive o Oropouche é transmitido por uma mosca, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o Oropouche é uma doença que tem uma sintomatologia muito parecida com o da dengue, né? O vetor é uma mosca que comumente nós chamamos de maruim ou mosquito pólvora. O nome científico é Culicoides paraense. Ele está situado nas Américas, do sul do Canadá até a Argentina. Então, a população é muito grande. E é um vetor que se adapta muito bem ao meio silvestre, onde ele vive, e também aos perímetros urbanos. Na verdade, então a população tem que ficar em alerta neste momento. Inclusive, a própria Secretaria de Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, que é de onde o senhor vem representando hoje, lançou esse alerta já esse mês, né, sobre essa febre do Oropouche aqui em Roraima, que essa também é a motivação do convite que estendemos ao senhor vir aqui explicar um pouquinho. E por que esse alerta, né? O que foi diagnosticado, o que foi pesquisado, identificado, na verdade, sobre a febre Oropouche aqui em Roraima? A Vigilância em Saúde do Estado, ela vem monitorando os casos de Oropouche aqui no Estado desde 2022, né? Nós estamos com um surto de arbovirose em um município do estado, e esses testes que nós temos para a arbovirose dita urbana, como dengue, chikungunya e zika, estava dando negativo, e aí precisamos dar uma resposta naquele momento, precisávamos dar uma resposta para a população. Se não é dengue, se não é chikungunya, o que é que está acontecendo, né? Então, o LACEN encaminhou uma determinada quantidade de amostra para o Instituto Evandro Chagas, que é a referência nossa da região norte, para os estados da região norte, e quando retornou o resultado, no final de 2022 para o início de 2023, a resposta que veio era que era Maiaro e Oropouche, né? O Maiaro
é uma outra doença que ele é muito característico, muito parecido com o chikungunya, né? E quem é o transmissor do maiaro? O transmissor do maiaro é um mosquito chamado Haemococcus. Esse é um mosquito selvagem, mas que ele pode estar muito próximo da gente aqui, por esse resto de mata que fica do lavrado dentro da cidade, a beirada do Caomé, né? Então nós moramos muito próximo do mato. O Haemococcus, ele é um vetor que, junto com o vetor Sabetes, ele é o principal transmissor da febre amarela silvestre. E o Haemococcus também transmite a febre do maiaro. Então, proteção tanto para maiaro quanto para Oropoche é individual, né? A gente não tem como fazer uma medida coletiva para controlar o maruim, não tem como fazer uma medida de proteção para todo mundo para controlar o Haemococcus, porque eles são silvestres, né? Por mais que a gente consiga fazer dentro dos nossos quintais uma limpeza para que não tenha resto de matéria orgânica, olha a diferença do Oropoche para a dengue. A dengue precisa de um depósito que acumule água por mais de 7 dias. O maruim, dentro dos nossos quintais, ele não precisa de depósito nenhum. Ele só precisa daquela lama no quintal, resto de alimentos, resto de frutas que se transformam em matéria orgânica para que a larva consiga sobreviver ali. É o que ele precisa. Para a gente ter uma ideia, um material muito bom para a reprodução do maruim são a lama na beirada dos rios, né? O mangue, por exemplo, é um grande reprodutor de culicoides paraenses. Então, a proteção é individual. Nós não temos hoje um material que seja químico ou que seja biológico para o maruim. E para o Aedes e para o Albopictus, que fica mais na área silvestre, esse é que a gente não pode mesmo ter nenhuma ação química, nenhuma ação biológica, porque aí vai atingir outras espécimes, né? Então, a proteção é individual, usar roupas de manga compridas, né? Proteger o máximo possível do corpo. No local onde a gente não pode cobrir, que se use repelente, né? E aí, mais especificamente, a gente precisa de uma proteção assim, com mais acurácia com relação às grávidas, né? As grávidas que a gente tem que ter. Se eu tiver um pouco de repelente, tiver uma grávida, é melhor dar o repelente para a grávida e eu ficar sem, né? Porque está em investigação casos de abortamentos, crianças que estão nascendo com Oropoche grave e problemas neurológicos muito parecido, muito similar com os problemas que é causada pelo Zika vírus. Isso é uma informação muito preocupante, muito curiosa também, porque não há como dizer se tem de fato uma confirmação já dessa relação da doença com o aborto ou com com o nascimento de crianças com alguns problemas neurológicos, né? O fato é que, normalmente, uma mãe que tem a doença pode transmitir isso para o feto, para o bebê. É isso? Exatamente, para o bebê. O bebê pode nascer com uma formação. Então, as pesquisas, então, muito recentes, e a placenta, ela funciona como um mosquiteiro, por exemplo, né, para impedir que o vírus entre. Então, ela funciona como um filtro ali. E mães que estavam grávidas, que tiveram seus bebês, e na placenta foi encontrado bastante vírus, né? Mas como os estudos ainda estão muito no início, não dá para arriscar, né? Nesse momento, nós temos que proteger as grávidas o maior possível. E se nós protegermos as grávidas com relação
ao Oropoxo, nós estamos protegendo também contra dengue, contra chikungunya. Existe um estudo no Paraguai, onde crianças nasceram com mães de chikungunya, e essas crianças nasceram com chikungunya grave. Então, aquelas bolhas que aparecem tipo queimadura, né? Tipo assim, parece que jogaram água quente no corpo da criança, no corpo de uma pessoa que tem uma queimadura. Então, as crianças nascem daquele mesmo jeito, precisa de UTI, e uma criança que nasce com esse problema dentro de uma UTI, essas infecções dessas bolhas é uma avenida para a entrada de vírus. Então, é muito, muito, muito perigoso. Então, protegendo a mãe com relação ao Oropoxo, nós estamos protegendo contra a chikungunya, contra o Maiaro também, contra o Zika e contra a dengue. E aí, diante de todas essas informações que o senhor já vem trazendo, né, falando aqui para a gente, o diagnóstico, né? Roraima, você falou que mandou os exames para o LACEN e continua nesse estado de alerta de investigação em 2024. Foram quantos casos já confirmados? E nesses casos, onde é que estão os maiores, né, incidências da febre Oropoxo? Assim, nós estamos hoje com 200 e quase 300 casos, 288 por aí, quase 300 casos, né? De repente, agora, nesse momento, o LACEN pode ter soltado uma bateria de exames e ter mais casos, né? E, assim, o município que está conseguindo fazer uma coleta mais refinada é o município de Rorainópolis. Então, o município de Rorainópolis tem mais de 200 casos notificados, 230 casos de Oropoxo, seguido de Boa Vista, que é a capital. Aí 60% ou um pouquinho mais da população está aqui na capital. E depois, se eu não estou enganado, o município de Mucajaí. Mas dos 15 municípios do estado, 10 já conseguiram, né, coletar material que identificou o Oropoxo, né? Então, o Oropoxo, ele tem o que a gente já conseguiu, que os médicos já conseguiram verificar e já conseguiram descrever, é que é uma doença bifásica. Num primeiro momento, na primeira semana, ela tem uma sintomatologia leve. São todos os casos não, mas um percentual muito grande desses casos tem essa sintomatologia leve na primeira semana. E quando é no final desta semana, a pessoa às vezes até dorme pensando que no outro dia ela já vai amanhecer sem nenhum sintoma. Aí tem uma recaída, é quando as pessoas procuram um atendimento médico. E nesse momento já se passou o momento da coleta do material para diagnóstico, que é do 1º ao 5º dia. Por isso que a gente pede para que a população não fique em casa, procure logo no início dos sintomas um centro de saúde ou um hospital, a unidade de saúde mais próxima da sua casa, para que seja atendido por uma equipe médica, que seja notificado e seja providenciada a coleta de material para diagnóstico. Como eu te falei, como a gente vem falando aqui para a população, ainda não tem a nível de Ministério de Saúde uma estruturação definida da vigilância do Maiaro e do Oropoxo. Está se montando agora. E como é que nós vamos fazer a notificação por Oropoxo? O Oropoxo, ele é muito parecido com dengue. O Maiaro é muito parecido com chikungunya. Então, chegando à unidade de saúde, a equipe vai suspeitar ou de chikungunya ou de dengue. E vai se fazer uma notificação ou para dengue ou para chikungunya. E aí, esse material vai ao LACEN. Dando negativo para dengue, e aí é um kit só, um kit diagnóstico, ele faz o diagnóstico de 3 vírus, dengue, chikungunya e zika. Ele chama em inglês, ele é ZDC, né, as iniciais de cada vírus. Então o ZDC identifica esses 3 vírus, dengue, chikungunya e zika. Caso deu negativo,
o laboratório vai ampliar a pesquisa para Maiaro e Oropoche, né? E aí, às vezes, dá negativo e se tiver material suficiente, eles pesquisam outros vírus como B19 e outros vírus que são comuns na nossa região. Então, eles pesquisam, vai além. Então, para que haja no caso da dengue e no caso Do Oropoche? no caso da dengue e no caso do chikungunya, existe um outro exame, que sem ser esse coletado do primeiro ao quinto dia, que é o RT-PCR, né? Do primeiro ao quinto dia. Existe a sorologia, que a gente chama de IgM, que vai do 6º ao 28º dia. Para Maiaro e para Oropoche não existe essa sorologia. Então a gente tem que coletar no início da sintomatologia do primeiro ao quinto dia. Tudo isso que o senhor está explicando é para dizer que existem muitos casos subnotificados, pessoas que, por exemplo, a gente tem aqui esses números, né, que foram realizadas aí pelo LACEN, 1.800 análises de exames de Oropoche, no caso foram confirmados 288 casos até o dia 13 desse mês. Depois disso, com certeza já deve ter aí outras investigações, já deve ter aumentado esse número, mas isso significa que há muitos casos em Roraima que podem ter sido casos de Oropoche ou Maiaro e não foram notificados, não chegaram até ali uma unidade para fazer essa investigação, é isso? Isso. E também, de repente, pode até ter chegado, mas dependendo do profissional que está atendendo, dependendo da unidade de saúde, diz, não, é uma virose que está acontecendo, vai para casa, toma esta medicação, te hidrata e se piorar, retorna, né? E aí nem fez a notificação. Por causa dessa situação, segunda que a gente acabou de relatar aqui, é que o estado de Roraima vem, desde o início do ano, hoje, até o momento, dos 15 municípios do estado, nós já fizemos capacitação para manejo clínico de arbovirose, que aí entra todas as arboviroses, dengue, chikungunya, zika, maiaro, oropoche e febre amarela. Ainda tem a febre amarela. Ainda tem a febre amarela. Dentro desse manejo clínico de arbovirose, nós já fizemos capacitação dos 15 do município do estado, nós já fizemos em 13. Está faltando só o município de Alto Alegre e o município do Iramutã, que agora está acontecendo umas capacitações aqui dentro na capital, de outras doenças, é claro, e aí nós temos 2 médicas referência do estado que para essa capacitação e uma enfermeira que foram treinadas pelo Ministério da Saúde. Então, é a doutora Soledade Benedetti e a doutora Alessandra Martins, da UF do HGR. A doutora Soledade fica com a gente na Vigilância em Saúde, e a enfermeira Jaqueline Voltolini, que também fica com a gente na Vigilância em Saúde. Então, essas são as 3 referências para o manejo clínico, os médicos, e para a atenção ao paciente, né, que é uma das atribuições da enfermagem, a enfermeira Jaqueline. Então, nós já treinamos para mais de 300 profissionais no estado, médicos e enfermeiros, e está faltando somente o município de Iramutã e Alto Alegre. Mas, mesmo assim, eles não estão desassistidos, porque todas as notas técnicas, com orientação tanto do Ministério da Saúde quanto do Estado, né? Então, o Estado soltou a nota técnica orientando primeiro do que o Ministério da Saúde, né, com relação ao Maiaro e Oropoche, e a gente passa essas informações, discute com alguém por telefone, mas a capacitação vai chegar ainda nesses 2 municípios que estão faltando. Essas ações de capacitação, elas são necessárias de fato, então, para preparar o profissional ali da ponta para fazer esse diagnóstico, para ter uma atenção especial, né, com os sintomas assim, desse paciente que chega lá reclamando de febre, dor no corpo, para saber diferenciar. É isso? Isso, exatamente. E fazer o manejo clínico adequado. E aí eu vou falar uma coisa aqui que não era para falar, porque geralmente quem fala é médico, mas tanto a doutora Alessandra quanto a doutora Soledade, ela fala, olha, é uma doença que não causa grandes custos para o serviço público, é a dengue.
desde que ela seja manejada clinicamente, desde que o morador não fique em casa, só vá procurar a unidade de saúde quando não aguenta mais, né? Vá a tempo. Então, é hidratar o paciente. Se esse paciente precisar de um exame assim de imediato, mais rápido, é um hemograma, que também é barato. Então, é hidratação, se houver necessidade, soro e hemograma, soro e hemograma, soro e hemograma, e provavelmente esse paciente não vai precisar de uma UTI, não vai trazer um custo mais alto ao serviço público, mas ele precisa ser atendido de imediato, né? Logo no início dos sintomas. Por isso que tem essa capacitação, para que a gente tente evitar que tenha congestionamento no HGR, que tenha congestionamento no Hospital da Criança e nos hospitais localizados nos outros 14 municípios. E para orientar também a população, né? Porque eu acredito que os profissionais capacitados, eles levam essas informações para preparar também a população, estar em alerta em qualquer questão, porque digamos que eu sinto uma febre em casa, e a gente vive um momento depois da pandemia da Covid-19, um momento assim muito sensível para a saúde da população em todo o mundo, porque assim eu vejo hoje que uma gripe não é mais só uma gripe, né? Verdade. Pode ser uma Covid, e mesmo que não seja uma Covid, tem gripes que levam à internação, né? Dependendo do paciente, da comorbidade que já tenha. Então a gente vive esse momento sensível para a saúde, doenças aí virais, acabam acometendo muito cada pessoa, né? Então, quando eu sinto algum sintoma em casa, às vezes eu fico, não, é só uma gripe, ou então é só um cansaço, uma dor no corpo, né? Trabalhei muito essa semana. Principalmente quem mora no interior. Quem mora no interior, ele trabalha com roça, trabalha no pesado dia a dia, às vezes pode achar que é um cansaço e não procurar. Então, essa orientação tem que chegar também na população. Sim, sim. E quando eu assim, que na capacitação dos médicos, a gente, com relação à educação e saúde e à mobilização social, os agentes de saúde, eles já fazem isso quando vão, tanto o agente da estratégia de saúde da família, quanto o agente de endemias. Da parceria com as prefeituras dos municípios? Isso. E eles já fazem essa orientação à população. Mas ela precisa de um reforço. Uma coisa eu, Joel, tá te falando aqui, né? E outra coisa é um médico dizer para você, olha, dá uma olhada no teu quintal. Aí tem uma outra conotação, né? O dia a dia do agente, ele está falando, olha, isso aqui está errado, olha, ele limpa aqui, vira essas garrafas de ponta cabeça e tal, e orienta. Mas é aquela pessoa que está no dia a dia, é quase assim, fica muito familiar e santo de casa não faz milagre. Mas o médico não. Quando o médico, o enfermeiro diz, olha, o agente está passando, tá. Seguiu a orientação do agente, verifica teu quintal, faz isso, tem uma outra conotação. O médico tem, além de se preocupar com o manejo clínico do paciente, ele precisa ter esse olhar também de dar essa força para os agentes de endemias. E eu digo isso, vou até perguntar do senhor, da importância da população ir procurar as unidades de saúde, dos profissionais de saúde, fazerem essas notificações, porque somente com esses dados o Estado e municípios conseguem, então, esse reforço, tanto de recursos quanto de políticas públicas, para realizar e expandir esse trabalho. É assim que funciona? É assim que funciona. Existe um determinado valor que o Ministério da Saúde já repassa, né, para uma quantidade de imóveis trabalhados, uma outra parte é financiada com recurso do município, e existe mais um programa, que é o Programa de Qualificação de Vigilância, que é o PQAVS, que é um dinheiro que vem à parte, né, para os municípios. Esse dinheiro é repassado de fundo a fundo, não chega no Estado. O Estado ganha um percentual do que é repassado para os municípios, se os municípios atingirem. Se os municípios não fizerem a parte deles, por exemplo, o Estado não recebe. Então, a função do Estado quando coleta esses dados, orientar os municípios. E
dos indicadores do PQAVS é justamente o LIRA, que é o trabalho que identifica o índice de infestação predial do Aedes aegypti nas residências, nos municípios. Então, isso faz parte do dinheiro que vem para os municípios. Então, todo esse trabalho que é feito pelos agentes de endemias, que é feito pela Estratégia Saúde da Família, o somado disso aí vem em retorno financeiro, né? Então, a gente precisa estar cumprindo essas determinações. Tudo o que é feito vem-se em retorno e retorna para a população em políticas públicas. E essas políticas públicas agem diretamente para a contratação de outros profissionais, de aquisição de materiais, de deslocamento também das equipes, porque assim, nós vemos no estado, digamos que território gigante, né? Mas a população está muito espalhada, muito espalhada. A maioria da população está centralizada aqui na capital, mas a gente encontra gente às margens dos rios, né, os ribeirinhos, tem a população indígena que está mais adentro, muitas vezes, nas comunidades indígenas. Como é que se alcança essa população, Joel? Então, por exemplo, a população ribeirinha do Baixo Rio Branco. Então, nós temos 2 municípios, que é Rorainópolis e Caracaraí, né? Que de responsabilidade do município chegar até eles, né? E no primeiro momento. E o Estado tem as suas caravanas, tem toda aquela política de prestar um apoio a essa população já com um trabalho secundário, né? A parte clínica da atenção primária é feita pelos municípios. Mas aí fica muito difícil, por exemplo, um ribeirinho vir até aonde tem uma melhor condição, principalmente a Boa Vista, onde está concentrado todos os trabalhos, todos os serviços de especialidade, né? Ginecologia, psiquiatria, a especialidade da medicina está concentrada dentro de Boa Vista. Então, em vez de quando o Estado vai com essas caravanas para ajudar, para diminuir esse problema ao final nessa população de ribeirinha. A população indígena, ela tem a CESAI, né? Ela tem a CESAI, que tem, da mesma forma que funciona para os brancos, funciona para os indígenas. Vamos fazer tem os Yanomamis, que agora está tendo uma atenção mais concentrada do governo federal, né? E tem o de Ceilerte, onde fica mais próximo dos brancos e os moldes de atenção eu mesmo, né? Então tem a atenção primária dentro da saúde indígena, e que tem médico, tem enfermeiro, técnico de enfermagem, a IS, a ISAM, né? Que é o agente do meio ambiente, o agente de saúde indígena, que presta a orientação e dá os primeiros atendimentos àquela população. Caso haja necessidade de um atendimento secundário ou terciário, vem para Boa Vista e aí é um paciente do SUS igual ao outro. Na mesma situação, os Yanomamis, no primeiro momento, tem um primeiro atendimento lá, e quando retorna para Boa Vista, por causa de uma particularidade deles, o difícil, o idioma, né? Então eles têm um dialeto diferente, então eles têm um hospital específico na Casa do Índio. Mas se ali a Casa do Índio não der o suporte, ele entra no serviço público igual aos demais. Eu vejo isso porque, assim, por que eu pergunto, né? Eu já estive na região do Baixo Rio Branco por um projeto social e eu vi de perto, né, a necessidade ali da população. A gente chega ali em Santa Maria do Boiaçu, que é a primeira comunidade ribeirinha ali, a primeira vila, e são praticamente 2 dias de barco, né? Só para chegar na primeira comunidade, indo ali descendo o Rio Branco por Caracaraí. Para chegar até as outras comunidades, até, enfim, já fazendo fronteira com o estado do Amazonas, é um tempo longo, né? E eu sei que
Não sei agora, nesse momento, eu vou até perguntar do senhor. Hoje nós temos então uma unidade de saúde ali, um posto, né, no Santa Maria do Boiaçu. E qual outro mais próximo ali para quem está mais perto do Amazonas? É se deslocar por dentro ali para Rorainópolis? Como é que chega? Como é que funciona isso? Eu digo assim, o senhor está representando o Estado, né? Mas o Estado também tem esse guarda-chuva para os municípios. Sim, tem. Hoje eu não sei te precisar com relação quais são as comunidades que tem, mas ali tem, no Baixo Rio Branco tem várias comunidades. Por exemplo, Santa Maria do Boiaçu é a maior, né? Fica do lado de Rorainópolis, mas aí tem várias comunidades. Estou lembrando aqui tem Caicumbi, Terra Preta. Tem a floresta, né? Floresta. Então tem várias comunidades. Lá, em tese, cada comunidade dessa tem uma equipe da saúde da família, né? Deve ter um enfermeiro, é para ter um enfermeiro e os agentes, técnico também. Um técnico e os agentes de saúde. Né? Provavelmente, nem sempre nessas equipes tem um médico, mas tem um médico que sai peregrinando nessas comunidades, né? Circulando nessas comunidades, prestando esse apoio, tanto do lado de Rorainópolis como do lado de Caracaraí. É um trabalho muito grande, eu digo assim, do estado inteiro, porque, como eu falei, a gente tem esse território gigante, as pessoas estão espalhadas aí por todo o território, né? Principalmente nessas áreas de reserva indígenas. Então, assim, e é nesses lugares que esses vírus, né? Que esses mosquitos, moscas, o maruim, né? Que é o mosquito transmissor, então, do Oropoxo, da febre Oropoxo, estão localizados. O Maiaro, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais. A gente falou bastante aqui da febre Oropoxo, dos sintomas, né? O Maiaro, ele se parece, então, com a chikungunya. Com a chikungunya, exatamente. Como diferenciar ali? Não dá só exame diferencia? Só exame diferencia, porque ele vai dar a mesma sintomatologia, principalmente as dores nas articulações, né? As dores nas articulações muito parecida com o chikungunya, né? Vai ter febrão também e ele é transmitido por esse mosquito que também é um vetor um dos principais vetores da febre amarela silvestre. Então, lembrar que a gente precisa estar com o nosso cartão de vacina com relação à febre amarela em dia, né? E a vacina, o organismo só está realmente com a proteção a partir do 10º dia após tomar a vacina. Então não adianta eu tomar a vacina da febre amarela hoje e achar que já estou protegido. O organismo precisa de 10 dias para montar essa proteção. E se o vetor, veja bem, se um dos vetores da febre amarela silvestre está conseguindo transmitir Maiaro para humano, que é um vírus que circula entre primatas, né? Se ele está conseguindo transmitir para humano, ele pode também transmitir febre amarela para humano, né? Então, precisa que a gente esteja vacinado e que se proteja o máximo possível para não adoecer do Maiaro, né? Para quem vai pescar, para quem vai caçar, para quem vai praticar trilhas. Então, tem que estar vacinado e bastante protegido para não pegar a febre amarela, vacina, e estar bem protegido com roupa, com mosquiteiro, né? A população ribeirinha, que é difícil, e a população nossa que mora mais de anos, principalmente os igarapés, lavrados, né? Aí, buritizais, deve ter lá a sua casa, né? Usar mosquiteiro, aquele mosquiteiro com a tela bem fina, para que não esteja a penetração do maruim, né? E quando for para pescaria, para trilha, essas coisas também tem que estar bem protegido e, se possível, usar mosquiteiro para evitar o contato com os vetores infectados. Mas, assim, só para a gente também sintetizar, o estado de Roraima, ele está, então,
conectado com o Ministério da Saúde, com outros estados também, trocando essas informações para aumentar essa cobertura do controle, da prevenção dessas doenças? Sim, a nível nacional já tem uma sala, né? E a gente está em reunião com o Ministério da Saúde e os outros estados online toda semana, tem uma videoconferência, a gente está participando. Né? O estado já vem há mais tempo chamando o Ministério, desde 2022, que a gente vem chamando a atenção do Ministério, mas só a nível de coordenação de arboviroses. Né? Agora não, agora já está tendo uma sala nacional para discutir essa situação, principalmente do Oropost, e o Ministério da Saúde está juntamente com a OPAS, apoiando os estados que estão com essa problemática de abortamento, de crianças nascendo com problemas neurológicos, estão acompanhando de perto, dando todo o apoio para que a gente possa descrever bem esses casos, né, para que futuramente a gente tenha uma orientação científica com bastante clareza, para que a gente possa orientar. Então, o Ministério da Saúde e a OPAS, né, estão apoiando diretamente essas investigações com relação aos abortamentos, às crianças que estão nascendo com problemas neurológicos nos estados, né? E principalmente os estados onde ocorreram essa situação. Aqui no estado nós estamos acompanhando as grávidas, né? Alguns municípios já retornaram para a gente relatórios, e nós estamos repassando essas informações ao Ministério da Saúde, né? Então, alguns municípios enviaram relatório, mas faltou uma ultrassom, né? Ou algum resultado de exame, e nós estamos acompanhando, e a ideia é acompanhar essas grávidas até o momento do parto, né, ver como é que vai ocorrer o parto, né? E aí nós temos 2 maternidades, uma em Rorainópolis e aí daqui de Boa Vista, e vamos tentar, estamos tentando, conversando com a estratégia de saúde da família de cada município, onde está tendo as grávidas com o Oropost, para que a gente, no momento que elas se desloquem para a maternidade, a equipe do Estado da Vigilância fique sabendo e que a gente possa dar o total apoio em coleta de material para qualquer tipo de exame que o Ministério necessite. Um suporte também a essa gestante, a esse bebê, né? Isso. São quantas grávidas que já estão assim... aliás, quantas grávidas estão sendo acompanhadas? Nós estamos acompanhando 6 grávidas. É um número significativo, né? Sim. Se a gente for contar assim, pela população do estado de Roraima e enfim... Elas moram em que região? Rorainópolis? Tem de Rorainópolis, tem mais central, né, do sul do estado e na região mais central. Boa Vista. Em outros municípios aqui que pertencem ao centro-norte, como a gente chama aqui, Boa Vista, Viramutã, essa região, né? Então, mas de qualquer forma, assim, essas grávidas não precisa se desesperar, né? A gente pediu acompanhamento do setor especializado, né, para que tenham uma conversa. Já pensou uma mãezinha ser informada, olha, tu tá com Oropost ou tá com Zika, e aí a mãe já se desespera, meu bebê vai nascer microcefálico, meu bebê vai nascer com problemas neurológicos. Então, nem sempre acontece, né? Mas tem que ficar em alerta. Tem que ficar em alerta, né? Exatamente, em acompanhamento. Então, todas as equipes, a orientação da vigilância é que todas as equipes procurem fazer o seu papel, fazer o feijão com arroz. Não precisa botar temperos diferentes. É o feijão com arroz, aquilo que tem que ser feito o mínimo possível para que essa grávida tenha um parto, ou tenha um período gestacional com a maior tranquilidade possível e tenha o parto também da mesma forma. E já ficou alerta, né? Porque grávidas estão ali nos grupos também de prioritários, né? Em questão de vacinação, em questão ali de
de cuidados também, porque não está se tratando apenas de uma pessoa, são duas pessoas que estão sendo cuidadas num corpo só, né? E, que é o corpo assim, da mãe. Com fragilidade. São duas pessoas e que estão suscetíveis, né? Com a imunidade. A mulher, quando engravida, os hormônios sobem e descem, a imunidade sobe e desce, assim como o bebê que ainda não tem essa proteção também, porque ainda está na barriguinha. Mas então fica esse não alerta, né, mas uma chamada de atenção para cuidados mais específicos, um acompanhamento. É importantíssimo que toda mulher grávida já comece esse acompanhamento desde cedo, procure as unidades de saúde para fazer pré-natal, porque o quanto antes for diagnosticado, né, qualquer tipo de vírus, de doença, já entra ali um protocolo de atendimento, um protocolo de tratamento, certo, Joel? Tratamento e acompanhamento, exatamente. Então, todo esse trabalho que a vigilância tem feito por meio do núcleo, né, que o senhor representa, que é o núcleo de febre amarela e dengue. Acho que tem que estender agora para chikungunya, zika, maiaro, muita coisa. Mas é um trabalho que pesquisa ali, que atua diretamente no controle e na prevenção desses vírus, arbovírus, como o senhor já explicou. Exatamente. Só com relação ao nome do núcleo, é porque foi uma portaria de 2009 onde estruturou a Secretaria de Saúde e tem a criação da Vigilância em Saúde no Estado. Na época não tinha tudo isso, né? Na época só era febre amarela e dengue. Aí já apareceu chikungunya, apareceu zika, e agora maiaro, oropoche, e aí tem mais mucamo, tem mais outros arbovírus que ainda não estão em evidência, mas que também causam problema de saúde, né? Por isso que ainda está nesse nome assim. E ainda tem que fazer essa investigação, pontuar, na verdade, protocolar, na verdade, os sintomas dessas doenças definidos. O senhor estava até explicando aqui nos bastidores, antes de a gente começar a entrevista, sobre as diferenças específicas dessas doenças que já têm um protocolo de sintomas, das que não têm, que no caso é o maiaro e o oropoche. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para explicar e para alertar a população também sobre esses sintomas. Isso, tanto a população quanto quem está atendendo esse paciente. O que a gente pede, né? Que a população relate toda a sua sintomatologia. O exemplo que eu dava. Se a pessoa tem febre, dor no corpo, tem febre mais 2 sintomas, como por exemplo, febre, dor no corpo e dor na caixa do olho, como a gente chama, né? Que é no fundo do olho, que é esse nervo que circula aqui nos olhos. Se a pessoa me diz isso, eu digo, isso é dengue. Se a pessoa me diz, eu tenho febre, dor de cabeça, a dengue também pode dar dor de cabeça, né? Febre mais 2 sintomas. Se eu tenho febre, dor de cabeça e dor nas articulações, com assimetria. Se me dói o pulso direito, vai doer o esquerdo. Se me dói o joelho esquerdo, vai doer o joelho direito, né? Dores nas articulações, nas juntas, como a gente chama. Eu digo, é chikungunya. Se tem um mal-estar e o corpo está todo pintado e com coceira, eu digo, é zika. Por que eu digo isso? Sou médico? Não, porque está escrito no protocolo de vigilância em saúde, né? Lá no guia de vigilância em saúde está descrito isso. E chikungunya. E maiaro e oropoche ainda não está descrito. Ainda não tem uma definição exata dos sintomas. Ainda não tem uma definição exata de sintoma. Então, o que se tem aqui, oropoche é muito parecido com dengue e que maiaro é muito parecido com chikungunya. E o que a gente já descobriu no decorrer desse tempo aqui, principalmente no que a gente já conseguiu descrever no estado de Roraima, é que o oropoche, ele é bifásico. Repetindo, estou sendo prolixo, mas para que a gente possa entender. A primeira semana, a pessoa tem uma sintomatologia um pouco leve. E ao final dessa sexto, sétimo dia, ele acha que vai amanhecer sem nenhum sintoma. E tem uma recaída, amanhece no dia seguinte, quase que prostrado. Aí é quando as pessoas procuram orientação médica, que procuram a unidade de saúde. Para o exame, já passou do período, que o período é do 1º ao 5º dia, né?
para fazer o exame onde a gente possa detectar o uroposto, ele tem que ser feito do 1º ao 5º dia. Então, por isso que o Ilacem já fez mais de 1.800 exames e só 200, 300 que deram positivo. Na real pode ter sido muito mais, né? Na real pode ter sido muito mais. Mas enfim, com todas essas informações, eu acho que a população já ouvindo, né, as suas explicações, as suas experiências, também aquilo que você está ali lidando no dia a dia, acho que já deu para dar um alerta e deu para dar uma atenção, uma chamada de atenção e para falar também sobre um pouquinho sobre esse trabalho que a vigilância vem desenvolvendo, né, que o Núcleo de Febre Amarela e Dengue e outras arboviroses vem desenvolvendo aqui no estado de Roraima, em parceria também com os municípios de todos os 15 municípios aqui do estado de Roraima, que é um trabalho em conjunto, é um trabalho em parceria aí para controlar essas doenças. E eu agradeço que o senhor tenha participado. Fica um momento livre aí também para o senhor fazer suas considerações finais. Faltou dizer alguma coisa? Fique à vontade. Eu sempre falta alguma coisa, né? Mas eu gosto sempre de plagiar Dr. Eric Martínez. Era um cubano que na década de 80, um médico que na década de 80, ele foi contratado pela OPAS para dar apoio ao Brasil com relação às arboviroses e principalmente dengue. E ele gostava muito de falar essa seguinte frase, ele diz assim, dá uma de inocente quem achar que o secretário de saúde, com sua secretaria, com toda a sua equipe, consegue controlar doenças transmitidas por vetor. Não consegue. Né? É inocente quem achar isso. Então precisa das outras secretarias, Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, outras instituições, né, fora do âmbito da saúde, do âmbito da saúde, para controlar essas doenças e principalmente a população, porque a população tem acesso aos seus quintais 24 horas por dia. O Ministério da Saúde, ele tem um programazinho que ele diz que é dengue em 10 minutos. Então, eu acrescento mais 5 minutos, eu digo que é dengue em 15 minutos, que é o intervalo do jogo. Aí a macharada não vai gostar disso. Mas no intervalo do jogo, no domingo, dá da gente fazer uma vistoria no quintal. O Ministério diz que faz em 10, eu estou dando 15. Então, fazer a vistoria no seu quintal para verificar se está acumulando lama, se tem resto de alimentos que está espalhado, aonde o maruim possa se reproduzir, se tem um brinquedo ou se um cachorro levou uma vasilha e deixou lá no fundo do quintal, que possa acumular água por mais de 7 dias. Então, em 15 minutos dá de fazer isso. Então, só quem pode fazer isso 24 horas por dia é a população. Então é isso, fica o alerta, o chamado de atenção para essa outra mão, né? Que acho que é a mão que mais trabalha, que é a população, porque realmente não tem como jogar um mosquiteiro por cobrir todo o território, né? Não tem como. Então é isso, muito obrigada mais uma vez. Conversei aqui com o técnico Joel Lima, que é do Núcleo de Controle de Febre Amarela e Dengue, subordinado então à Coordenadoria de Vigilância em Saúde, que já é então subordinada à Secretaria de Saúde do Estado. Muito obrigada mais uma vez, viu? E portas abertas aqui, seja sempre bem-vindo para trazer essas informações e esses alertas também sobre a saúde de Roraima. A gente que agradece. Então é isso, a gente vai encerrando então mais um programa Entrevistas DPE, hoje com muitas informações e esse alerta importante então para o estado de Roraima, para todo mundo que está nos ouvindo, e eu agradeço a sua companhia até aqui. Te lembro que você pode acompanhar nossas entrevistas e outros programas da Defensoria Pública de Roraima, da Rádio da Defensoria, no YouTube, no Deezer e também no Spotify. E eu te espero no nosso próximo programa. Tchau, tchau!